Adicionar a elevação pélvica no treino pode otimizar a hipertrofia do glúteo máximo quando nós pensamos em mulheres não treinadas. É sobre isso que nós falaremos hoje. Então, é sobre isso o nosso tema de artigo da semana. Vamos lá, porque tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Primeiro ponto, os autores já começam falando que exercícios como agachamento ou leg press, nós temos já uma base de evidência que mostram que o glúteo máximo pode ser hipertrofiado nesses exercícios. No caso do agachamento, né, principalmente quando nós temos um agachamento em profundidade, um agachamento em que nós temos um maior ângulo de flexão do quadril, aquele agachamento mais profundo. Mas a quantidade de evidências sobre a elevação pélvica é uma quantidade mais limitada, né, mostrando de fato a efetividade. E pensando, segundo eles aqui, né, eles vão criando essa hipótese, pensando que diferentes músculos podem, na verdade, diferentes exercícios podem fazer com que um determinado músculo seja desenvolvido de uma maneira diferente, né? E aí aqui talvez a gente possa entrar um pouco em hipertrofia regional, talvez seja isso que ele quer especular também, né? Ele está levantando essa hipótese. Talvez combinar determinados exercícios que atuam em determinado músculo possa ser relevante quando a gente pensa em otimizar a hipertrofia desse músculo. Muito bem, isso daqui é hipótese, né? Levantada por eles, pelos autores. E pensando nisso, eles quiseram investigar o seguinte: bom, se nós realizarmos o leg press e o stiff e analisar a hipertrofia de glúteo ao realizar esses exercícios, comparado a realizar o leg press, o stiff mais a elevação pélvica, será que terá algum benefício adicional para glúteo? Adicionar a elevação pélvica? Será que isso vai fazer alguma diferença para glúteo? Muito bem, é exatamente isso que eles queriam analisar quando a gente pensa em hipertrofia de glúteo, tá? E para responder essas perguntas, eles recrutaram 33 indivíduos, eram mulheres não treinadas, então é importante a gente pontuar isso para não extrapolar esses dados, né, para outras populações. E elas foram, na verdade, orientadas a manter os hábitos alimentares, mas nós não tivemos aqui um controle rigoroso de fato da alimentação. Isso também é um ponto a ser levantado, porque isso pode, de alguma maneira, influenciar ali no desfecho. E como isso aconteceu, né? Então, metade dos indivíduos, na verdade, nós já vamos ver exatamente a quantidade de indivíduos que foi dividido para cada condição, mas os indivíduos eles foram divididos entre realizar o leg press 45 e o stiff, ou realizar o leg press 45, o stiff e a elevação pélvica. Então eram dois grupos. O grupo que realizou só o leg press e o stiff era esse grupo L-S. E o grupo que fez o leg press, o stiff e a elevação pélvica é o LSBHT, aí, esse grupo que está com essa sigla. Muito bem, esses indivíduos, essas mulheres, elas não realizaram só esses exercícios. Elas realizaram no programa de treinamento também um exercício para a região dorsal, então a puxada, um supino, porque esse estudo em si, ele fazia parte de um estudo maior, envolvendo exercícios para todo o corpo, basicamente. Então, a diferença entre os grupos basicamente foi esses exercícios de membros inferiores, mas os dois grupos realizaram esses exercícios de superiores no programa de treinamento. Eles tiveram 2 semanas de familiarização para adequação aos exercícios. É importante isso quando são indivíduos não treinados, tá? Para adequação de técnica e tudo mais. Eles treinaram 3 vezes na semana por 10 semanas. Então já é uma quantidade aí razoável de tempo para medir hipertrofia. E em cada exercício, em cada sessão, na verdade, eles realizaram 2 séries de 10 a 15 repetições para cada exercício. E essas repetições eram máximas, então a partir do momento que o indivíduo conseguia realizar mais do que 15 repetições, o peso ia sendo ajustado para que realmente ele chegasse ali bem próximo da falha dentro dessa margem. Eles mediram a hipertrofia de glúteo através de ultrassom, então a espessura do músculo através de ultrassom. E aqui tem um dado importante, né, que o erro padrão de medida
que mostra a variabilidade, o erro de medida aqui basicamente, foi de 0,073 centímetros, o que dá 0,73 milímetros. Quase 1 milímetro, um pouco menos do que 1 milímetro aí. O que significa isso? Que talvez uma mudança pré e pós que fique abaixo de 0,7 milímetros, essa mudança pode ser atribuída a um erro de medição e não a um resultado real, ou não a hipertrofia real. Então é importante também a gente pontuar isso. Não é um valor tão alto assim, mas se o resultado pré e pós encontrado for um valor muito baixo, pode ser que só foi erro de medida esse resultado, não teve uma hipertrofia real. Muito bem. Então, como eu falei, foram 10 semanas, né, de intervenção. É, aqui, ó, eram os exercícios realizados. Então, aqui era o leg press, aqui era o stiff e aqui era a elevação pélvica. Bom, eles estão analisando aqui hipertrofia de glúteo, né? E aí, assim, será que o stiff, o leg press, ok, tem exercício mostrando que o leg press pode ser realmente um exercício que estimula bastante a hipertrofia de glúteo, mas será que o stiff, a mecânica do stiff é a mecânica mais propícia para isso? Ok, é um exercício em que nós teremos uma extensão ali de quadril na fase concêntrica, né? E o glúteo atuará nessa extensão de quadril. Mas, quando nós pensamos nos outros músculos atuantes, então os isquiotibiais, né? E a sua capacidade de contribuir para produzir força nesse exercício, será que realmente o glúteo terá uma ótima capacidade de produção de força em relação aos isquiotibiais? Fica a pergunta, tá? Porque quando a gente olha, por exemplo, o braço de momento interno do glúteo, conforme o quadril vai flexionando, ele vai perdendo o braço de momento interno. E é claro, pessoal, por favor, é claro que não é só o braço de momento interno que conta. Para nós entendermos a capacidade de um músculo de produzir força, a gente precisa entender ângulo de penação, a gente precisa entender qual é a margem que esse músculo está operando na curva comprimento e tensão. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. A área de secção transversal fisiológica do músculo também precisa ser considerado, mas, né, pensando na hipertrofia de glúteo de fato, talvez eu não escolhesse esse exercício para compor aí os exercícios de fato pensando nessa musculatura. É, muito bem. Quando nós vamos para os resultados, antes disso, eles descansaram aqui 2 minutos, né, entre as séries e 3 minutos entre os exercícios. Então, um tempo razoável, né? Quando a gente vai para os resultados, não foi encontrada diferença nos grupos nos valores medidos na baseline, né? Então, nos valores medidos previamente, não foi encontrado diferença. Tinha uma situação mais homogênea nesse sentido. E quando a gente vai avaliar a espessura muscular, olha, a diferença pré e pós encontrada para glúteo foi de 0,25 centímetros no grupo que só fez, na condição que só fez o leg press e o stiff. Então, para glúteo, pré e pós, essa diferença pré e pós foi de 0,25 centímetros. Então, esse valor está acima do erro padrão de medida. Então, significa que realmente houve, né, uma diferença nessa espessura encontrada, que está acima do erro de medida. Então, boa parte dessa diferença pré e pós não foi erro de medição, tem grandes chances aqui de ser uma medida, uma diferença real. Agora, quando a gente pega os valores pré e pós da condição que fez o leg press, o stiff e a elevação pélvica, a diferença foi de 0,4 centímetros. Também está bem acima do erro padrão de medida. E a diferença entre os grupos aqui foi de 0,15 centímetros. Então, a condição, o grupo que adicionou a elevação pélvica, teve uma vantagem na espessura do glúteo de 0,15 centímetros aqui em média. Então, tem uma diferença pré e pós em percentual, tá? Do grupo que só fez o leg press e o stiff de 6%. Já a condição que fez o leg press, stiff e adicionou a elevação pélvica teve uma diferença ali em percentual pré e pós de 9,3%. Bom, os resultados estão acima do erro padrão de medida, né? Tem uma diferença aqui entre os grupos, mas é importante ponderar o desenho do estudo. O volume aqui não está equalizado, né? Eles não equalizaram o volume
Eu acho que também nem era o objetivo, porque realmente o intuito é a adição do exercício. Bom, se a gente adicionar volume através da elevação pélvica, esse é um exercício capaz de fato, potencializar a hipertrofia do glúteo? Bom, parece que sim, né? Parece que é um exercício efetivo para a hipertrofia do glúteo. Agora, o que a gente não pode com isso é, bom, ele adicionar a elevação pélvica é mais efetivo do que simplesmente equalizar esse volume com outro exercício aqui, né? Equalizar o volume entre as condições com um outro exercício? Bom, aí a gente não consegue afirmar isso, né? A gente só tem aqui que adicionar volume de um exercício que recruta a musculatura de fato está gerando mais hipertrofia. Mas a gente não consegue afirmar com esse dado que a elevação pélvica, adicionar a elevação pélvica de forma específica, vai ter alguma vantagem em relação a equalizar esse volume, adicionar volume através de algum outro exercício. A gente não consegue falar isso, tá? Importantíssimo, importantíssimo dizer isso. O design do estudo não permite que a gente mostre isso. Mostrando o gráfico aqui para vocês, tá? Porque teve gente aqui já no estudo que falou, no estudo não, aqui nos vídeos que falou que eu não mostro o gráfico. Então aqui, ó, cada bolinha dessa daqui é um indivíduo, tá? Então tem uma diferença aqui significativa do grupo, da condição que fez o leg press stiff e adicionou a elevação pélvica em relação à condição que só fez o leg press e o stiff, em percentual, tem uma diferença significativa entre as condições. Assim, eu sei que muita gente, quando olha os gráficos, assim, olha os valores que eu acabei de apresentar, tem dificuldade de analisar isso, né? Vários desses estudos não são tão didáticos assim, digamos assim, né? E pensando nisso, principalmente se você é profissional da área da saúde, profissional de educação física, você precisa saber interpretar esses dados, mas não só interpretar esses dados. Você precisa entender, para quem trabalha com hipertrofia, você precisa entender, ter determinados conceitos enraizados que são as bases da hipertrofia, né? Então, esse é um estudo que a gente está analisando, que mostra hipertrofia, mas tem outros temas que são importantíssimos para você que é profissional dominar. Então, você aí que é profissional, tem um curso só para isso, que são as bases do treinamento da hipertrofia, para hipertrofia. E lá eu falo sobre vários desses estudos que eu trago aqui, só que de temas bem mais aprofundados, tá? Então lá eu vou falar sobre fadiga central, fadiga periférica. Lá eu falo sobre como escolher exercícios da forma adequada. Será que a gente precisa escolher um exercício pensando no braço de momento interno do músculo? Lá eu falo tudo isso daqui, tá? Então, link tá na descrição do vídeo. Mas seguindo, aqui tem um dado importante, tá? Quando a gente pega as diferenças na progressão dos exercícios, quando a gente pega o leg press aqui, 45, né? Aqui as medidas pré e pós. Olha como esses indivíduos progrediram, né? Tem uma progressão aqui muito grande. Em alguns dos casos, quase que dobra aqui. Olha no stiff, né? Quase que dobra aqui a progressão no grupo que fez o stiff, a elevação pélvica e o leg press, a progressão pré e pós medidas aqui é muito alta. Isso é normal com indivíduos que não são treinados, tá? Essa adaptação, essa progressão dentro desse período realmente é muito alta. Diferente do que nós encontramos quando os indivíduos são mais treinados. O nível de progressão é bem menor. E aí ele vem para a discussão, mostrando aqui é, as conclusões, na verdade, que realmente adicionar a elevação pélvica aqui otimizou a hipertrofia do glúteo. Como eu falei, adicionar volume de treinamento através da elevação pélvica otimizou a hipertrofia do glúteo. A gente só não pode falar que esse exercício seria superior a aumentar o volume através de algum outro exercício. Isso não dá para falar, tá? Mas adicionar de fato a elevação pélvica otimizou a hipertrofia, assim como realizar o leg press e o stiff também já gerou hipertrofia para glúteo. Então, essa combinação foi efetiva. O que a gente também não pode fazer aqui no design? A gente não consegue aferir de fato se essa hipertrofia de glúteo foi decorrente mais do leg press ou do stiff, ou foi algo distribuído aqui, né, de forma equiparada. A gente não consegue bater esse martelo nesse design de estudo. Não tem como fazer isso. E aí, na discussão, ele vai levantar algo interessante, né?
que quando a gente vai analisar a distância perpendicular entre o eixo de rotação e a linha da força, tanto no stiff quanto no leg press, esse torque externo, né, através desse braço de momento externo, ele vai ser maior quando o músculo teoricamente está mais alongado. Então ele cita isso daqui aqui, né? Então esses dois exercícios eles impõem um pico de força em uma determinada posição em que o glúteo está mais alongado. Nós vemos aqui, ó, quando a gente vai analisar de fato o stiff, por exemplo, o leg press, é quando o glúteo está mais alongado, que existe uma maior distância perpendicular entre o eixo de rotação, entre o quadril aqui e a linha da força, tá? Óbvio que isso aqui é uma análise bem simplista, tá? O que eu estou dizendo é bem simplista, mas é a lógica que ele está utilizando. E o que ele cita com isso? Né? Que nesses exercícios em si, por que, que talvez o glúteo poderia se beneficiar dessa informação? Porque, teoricamente, quando um músculo está em um maior estado de alongamento, ou seja, isso é importantíssimo, não é o músculo como um todo que fica no maior estado de alongamento. Dentro do músculo tem vários sarcômeros ali, tem alguns sarcômeros que estão em um determinado estado de alongamento e tem outros que estão em outro estado de alongamento. A margem que os sarcômeros estão operando em determinada na curva comprimento-tensão, né? Então, a fase, o nível de alongamento que determinados sarcômeros se encontram é diferente. Não é o músculo como um todo que está mais alongado ou o músculo como um todo que está mais encurtado. Não é assim que funciona, tá? Mas quando nós temos determinados sarcômeros já operando na fase descendente da curva comprimento-tensão, então quando nós temos ali é, determinados sarcômeros, né, que estão um pouco mais alongados, digamos assim, nós temos uma menor sobreposição desses miofilamentos contráteis, o que acontece é que nós temos o aumento do que nós conhecemos como tensão passiva, porque nós temos algumas proteínas que são proteínas estruturais, como, por exemplo, a titina, né, que vai fazer com que essa força passiva seja aumentada nesse momento. E aí o músculo, quando ele está em um estado um pouco mais alongado, ele pode experienciar, não o músculo como um todo, né, mas determinados sarcômeros, eles podem experienciar um alto nível de tensão. E essa tensão ela pode ser constituída pela tensão ativa, pela tensão passiva, pela junção, né, desses fatores. Mas quando o músculo está um pouquinho mais alongado, determinados sarcômeros estão um pouco mais alongados, esse músculo pode experienciar esse maior nível de tensão e isso poderia otimizar a hipertrofia. A maior questão aqui é que a gente não sabe em qual margem da curva comprimento-tensão, o glúteo opera. A gente não consegue falar que quando o quadril está flexionado, os sarcômeros realmente estão mais alongados. A gente não consegue bater o martelo nisso, a gente não consegue falar em qual fase exatamente da curva comprimento e tensão esse músculo opera. Ou determinados sarcômeros aqui, né? Nós não conseguimos bater o martelo nisso. Então a gente não consegue falar que, olha, a hipertrofia do glúteo aqui ela é potencializada no leg press ou no stiff, que oferecem maior resistência, né, quando o músculo está mais alongado, porque nós não sabemos exatamente como esses feixes, né, bem entre aspas aqui, mas determinados sarcômeros do glúteo vão atuar e se eles realmente vão experienciar alto nível de tensão passiva, por exemplo. A gente não consegue bater o martelo nisso, então é importante ficar atento. E aqui ele levanta um outro ponto, né, que na elevação pélvica, por que que talvez esse exercício seria bom pro glúteo, né? Ele fala que a elevação pélvica, ela impõe altos níveis de força durante toda a fase de movimento, toda a fase concêntrica, essa fase de levantamento, né, o momento em que o quadril está subindo, em que o pico de força acontece com o quadril totalmente estendido. E aí
ele vai fundamentar o seguinte, ok, então acontece quando o quadril está estendido, que é quando o quadril está lá em cima. Então, na elevação pélvica, esse pico, né, de força aconteceria nesse momento. E quando a gente vai analisar o braço de momento interno do glúteo, ele é maior quando o quadril está estendido. Então, quando a gente olha para esse dado aqui, por exemplo, ó, aqui é o ângulo de flexão do quadril. Então, 90 graus de flexão, 0 grau de flexão. Nesse momento, é o momento em que o glúteo máximo tem maior braço de momento interno. Então, ou seja, teoricamente, tá, não é só isso que justifica a capacidade de um músculo produzir força. Mas, teoricamente, esse seria um dos fatores que faria com que o músculo conseguisse produzir mais força nesse momento. É um dos fatores que auxilia na produção de força nesse momento. E aí o que ele está tentando falar aqui é o seguinte: na elevação pélvica, nós temos um pico de força quando o quadril está estendido, que é justamente o momento em que o glúteo máximo teria maior braço de momento interno. Então, quando a gente une um perfil de resistência, que ele chama aqui, né? Então, como o exercício entrega resistência, que teoricamente seria no momento em que o quadril está mais estendido, o quadril está ali em cima, com a maior capacidade de produzir força nesse momento, do glúteo, o estímulo para esse músculo seria alto. Aqui eu já tenho vários pontos para questionar. Porque quando a gente vai, inclusive, abrir o estudo que ele citou, que é essa referência número 2, que é esse estudo do Brasil aqui, estudo que ficou muito famoso, tá? Quando a gente abre esse estudo aqui, ó, é esse estudo, tá, galera? Então vou até subir aqui, ó, para vocês verem a referência. Esse estudo aqui, ó. Então, quando a gente abre esse estudo, que eles analisaram aqui a elevação pélvica através de plataforma de força, eles foram analisando. O que eles perceberam? Ó, que legal. Eles colocam aqui a plataforma de força no tronco, né, em cada um dos pés. Eles perceberam o seguinte: eles percebem que o momento e a potência que é maior na fase inicial do movimento. Então é quando o quadril está lá embaixo e ele começa a subir. Quando o quadril começa a subir, nós temos aqui o pico de potência, né? E o momento também é maior, o torque também é maior, não quando o quadril está lá em cima, nessa fase do movimento em que o quadril começou a subir, antes do quadril chegar lá em cima. Então, tudo bem, tem uma boa força distribuída em toda a fase do movimento, em toda a extensão do movimento. Mas o exercício, pensando em quadril, pensando no quadril, ele não entrega maior torque para o quadril quando o quadril está em cima, quando o quadril está totalmente estendido. Então essa informação aqui, ela não bate totalmente, tá? Vocês podem conferir esses dados, os dados estão aqui, depois vocês peguem e analisem, por favor. Mas bom, de qualquer maneira, independente dessas explicações, por que o leg press e o stiff seria eficiente, ou por que a elevação pélvica seria eficiente, nós vimos que realizar o leg press e o stiff de forma isolada, né, os dois juntos na verdade, mas essa combinação, ou adicionar a essa combinação a elevação pélvica, é eficiente para hipertrofia de glúteo. A única coisa que a gente não pode falar, como eu disse, é que adicionar elevação pélvica especificamente vai ser superior do que simplesmente aumentar volume de treinamento através de outro exercício quando a gente pensa em hipertrofia de glúteo. Isso a gente não pode bater o martelo porque não teve essa comparação. Beleza, pessoal? Nos encontramos no próximo estudo.